Bom, boa tarde, pessoal. Eu decidi gravar essa aula sobre as correções da acústica no detalhamento setorial, porque eu acho que vai ficar mais fácil, vai agilizar para que cada um retorne a parte que interessa para cada um, de maneira mais individualizada, tá? Então, a questão da acústica, né? Principalmente nos pavimentos que cada um está detalhando. A gente tem que procurar garantir audibilidade, melhor distribuição do som e fazer a correção do tempo de reverberação para que esse som, né, tenha uma qualidade espacial maior, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo de redução acústica em decibéis, tá, do isolamento de ruído aéreo, tá? Então, quando vocês forem fazer especificação na escolha de divisórias de portas internas, tá, de 35 a 40 é uma boa redução. De 40 a 45 é muito bom, tá? E maior que 45 é excelente. Não esqueçam, né, de utilizar, né, portas e divisórias acústicas quando necessário, tá, para que vocês trabalhem de forma a ter uma qualidade maior e uma redução de ruídos, certo? Vocês já têm definidas as fachadas do edifício, mas conforme, né, o pavimento de cada um, tem alguns setores que não foram definidos, né? Administrativos, sanitários, né? Enfim. Então, aqui tem uma tabela de aberturas e tipos de vidro e a redução proporcionada pelo vidro, que aí depois vocês podem dar uma olhada mais tranquilamente, né, a título de curiosidade. Aqui é a questão do vidro monolítico, do vidro laminado e do vidro insulado. Então, a gente vê que o vidro laminado e o vidro insulado têm, né, uma qualidade acústica superior em relação ao vidro monolítico. Com relação às baixas frequências, né, são as mais difíceis de isolar, e a gente vê aqui nesse gráfico de desempenho acústico que quanto mais diversas são as camadas do vidro, maior é a redução que ele vai proporcionar e melhor o desempenho acústico para as baixas e para as altas frequências, tá? Então, aqui mais uma tabela trazendo esquadrias e o índice de redução, tá? Para vocês darem uma olhada. E uma coisa importante, né, que as nossas esquadrias de madeira, ferro e alumínio, elas têm um isolamento muito ruim. As esquadrias de PVC têm um isolamento bem superior, tá? Aqui também, né, outra tabela com isolamento acústico de portas e janelas, vocês podem olhar depois com calma, tá? Mais uma tabela trazendo, né, essa composição de vidros com desempenho baixo, médio, alto e desempenho especial. Bom, não adianta escolher só o vidro, tá? A esquadria também precisa ser acústica, precisa ser reforçada, isolada, com boa vedação, tá? Então, isso é importante trabalhar em conjunto. Bom, para melhorar o isolamento das portas, é muito necessário que não tenha aquela fresta embaixo da porta. Tem que garantir a estanqueidade do ar. Então, para isso, a gente pode fazer uso de borracha nos batentes, de batentes duplos, de travas retráteis, né, para a porta fechar e ficar no seu lugar, ou algum artifício de vedação junto ao piso, para eliminar aquela fresta que ela acaba sendo uma ponte acústica. Então, aqui uma esquadria acústica com batente duplo, né, para vocês darem uma olhada, e ali embaixo, né, um sistema de redução daquela fresta que normalmente fica embaixo das portas. E no nosso caso, principalmente, né, em salas de reuniões, aquelas salas que têm um aumento do ruído aéreo, que devem ser melhor isoladas. Agora aqui são as classes de ruído da NBR 15575. Nós vamos trabalhar com a classe
de ruído 3, tá? Porque é de 65 a 70 decibéis, tá? O nível de pressão equivalente, aonde a gente tem, nessa classe de ruído 3, tá? 3 classificações, sendo M mínimo, I intermediário e S superior, tá? Então, a gente tem ali que 60 é o mínimo, 30, perdão, é o mínimo decibéis que tu tem para ter um mínimo isolamento, maior que 35 é intermediário e maior que 40 é superior. Não esqueçam que de 40 a 45 é um ótimo isolamento sempre, né, para divisórias, para os demais elementos dentro da construção civil. Aqui eu trouxe um detalhamento que depois vocês podem dar uma olhada ali, com piso elevado, com lã mineral, né, fazendo isolamento aqui, tanto térmico quanto acústico também, pisos e forros, a relação com a laje nervurada, e ali tem um forro de gesso com pendural, tá? Vocês podem dar uma olhadinha. Aqui tem um detalhezinho ampliado ali, tá, do pendural de gesso, isolamento na laje nervurada, tá, que, com material fonoabsorvente, tá, para que não passe o ruído para o pavimento superior ou inferior. Tá? Mas vocês podem dar uma olhada depois. Uma coisa importante também que os dutos de canalização, eles devem ser isolados também, deve ser revestido, porque costumam vibrar muito, né? E aí o isolamento garante, né, essa redução de ruído. E algo bem importante também que a gente tem aqui é a questão de não deixar comunicar a alvenaria vertical com o piso horizontal. Tu ter um material resiliente ali, um emborrachado, para que não comunique esses dois elementos, para que não passe a vibração do piso para a parede e da parede para o piso. Tá? Agora a gente começa a ver as questões relacionadas ao ruído de impacto, tá? Não permitir o contato direto entre os sólidos, tá? A gente tem que usar elementos flexíveis que amorteçam os impactos. Então, um piso com um bom isolamento a ruído aéreo não é um bom isolante ao ruído de impacto, tá? Então, uma laje pesada se deve, se estiver sem revestimento de piso, não vai ter um bom isolamento aos ruídos de impacto. Então, aqui nesse caso, ali na imagem, a gente tem a laje, a manta acústica, o contrapiso e o piso, tá? Então, procurar e especificar, né, esse material fonoabsorvente aí para redução desse ruído direto na laje. Então, as nossas soluções que a gente vai procurar especificar são de revestimento de piso, de forro e de piso flutuante também, tá? Bom, o revestimento de piso com material elástico deformável, o objetivo é que ele absorva e amorteça a vibração gerada pelo impacto, tá? Então, a gente tem a borracha, tem muitos pisos emborrachados, tipo Paviflex, sabe? Laminado sintético, de 1 a 3 decibéis, a borracha chega até 13. O carpete, de 7 a 27 decibéis. E o carpete com base isolante, de 33 a 39. E não está aqui, mas o piso vinílico, ele proporciona um desempenho bem interessante. A utilização de forros falsos também é um método eficiente para isolar ruído aéreo, porque o ar é uma camada isolante, tá? Ele não vai ser bom para o ruído de impacto, mas para o ruído aéreo ele vai funcionar bem, tá? Bom, o desempenho, então, no forro falso pode melhorar com a ligação elástica entre o forro e a laje e com a colocação de materiais flexíveis nos apoios, tá? Ali nos cantinhos, né, onde tu vai apoiar esse forro, tu ter um material flexível para não haver ponte acústica e não comunicar a vibração de um elemento para o outro.
Os pisos flutuantes, né? O que é o piso flutuante? Ele é diferente do piso elevado, porque o piso flutuante é um sistema que se mostra eficaz para reduzir a transmissão do ruído de impacto. O que é isso? Consiste na colocação do material elástico entre o contrapiso e a laje, eliminando a ligação entre eles e amortecendo os impactos. Tá? Vai funcionar como uma mola. Tá? Faz uma analogia. Sem piso flutuante, o som, né, ele vai para todas as direções. Com piso flutuante, tu tem uma redução ali, um amortecimento. Tá? Então, esse piso flutuante, a gente tem a laje, argamassa de regularização, um material elástico, né, o contrapiso e o piso. Tá? Ali tem o rodapé, né, e lá em cima o reboco para fazer o acabamento. Pode ser uma lã de vidro, uma lã de PET. Tá? Cuidados na execução do piso flutuante. As canalizações elas devem ser isoladas com material elástico, não perfurar o material resiliente, não deixar vazios nas emendas, e o material resiliente deve ser prolongado até as paredes. Tá? E o revestimento do piso não deve ter contato com a parede, tá? Como a gente já viu em alguns slides anteriores. Cuidado na execução dos pisos flutuantes quando a gente tem ralos, né, canalizações que cruzam esse piso flutuante e elas devem ser recobertas com material resiliente. Tá? Então, em divisórias também, executar o piso flutuante separado em cada sala, não fazer ele contínuo, levar em consideração essa divisão das salas, tá? Isso dá um acabamento diferenciado e uma colocação diferenciada também. E aqui tem uma tabela com exemplos de atenuação de ruído, de impacto, com diferentes materiais de revestimento. E aqui aparece o piso vinílico, tá? De 1,7 milímetros, com redução de 77,3 decibéis. Então, se observa, né, que ele tem uma redução bem significativa. E aqui seguem outras combinações, gerando outras reduções de ruído de impacto, tá? Para vocês olharem, tá? Mais opções aqui. Bom, agora a gente entra no tempo de reverberação. Quando o som é gerado dentro de um local fechado, ele vai se propagando e essa propagação depende dos materiais que estão presentes no recinto, teto, parede e piso. Tá? Então, ele vai se refletindo N vezes até se extinguir. Para cada atividade, a gente tem um tempo de reverberação recomendado. E esse tempo de reverberação tem uma relação com o volume do ambiente também. Tá? Então, se define, né, o tempo de reverberação como o tempo, né, em segundos para que o nível de pressão sonora de uma sala caia a 60 decibéis e não seja mais audível, que é o limite de audibilidade. E a velocidade com que esse som desaparece vai depender da quantidade de absorção acústica dentro da sala. Então, em igrejas e auditórios, né, são ambientes muito grandes, com muitos materiais polidos, reflexivos, né? Então, esse som, ele demora muito a se extinguir, tá? Porque o ambiente proporciona múltiplas reflexões. Em estúdios de gravação, a gente já tem ao contrário, todo ele revestido de material fonoabsorvente, piso vinílico, tá? Então, tem uma necessidade de grande absorção e isso tem uma relação com a atividade. Tá? Então, nós vamos utilizar, né, para verificar o nosso tempo de reverberação, a sala de conferência, escritórios e reuniões. Tá? E a gente vai ver o TR ideal para frequência de 500 Hz, conforme a NBR 12179. Ali embaixo, no gráfico, tá? Que a gente tem o volume em metros quadrados. Aí cada um vai calcular o volume do seu recinto, que a gente vai fazer o cálculo do tempo de reverberação.
Aqui à esquerda, a gente tem o tempo de reverberação a 500 Hz. Então, nós vamos cruzar o volume, vamos chegar aqui, né, na sala de conferência e vamos ver o tempo de reverberação recomendado para o nosso ambiente que está sendo objeto de estudo acústico. Aqui os cálculos, né? Mas é importante dentro do cálculo falar para você sobre a área de absorção. Essa área de absorção, ela vai levar em consideração, tá, o coeficiente de absorção de cada material vezes a área do material presente na sala, tá? Então é por isso que a gente tem que fazer primeiramente um mapeamento de todos os materiais que tem e qual o coeficiente de absorção de cada um deles, tá? Bom, todo mundo já está familiarizado com essa tabela aqui da FAUSP, tá? Do Laboratório de Acústica da FAUSP. Então, o que a gente vai fazer? Primeira questão, a gente vai calcular o volume, tá? Vai entrar nesse gráfico aqui, vai entrar no gráfico e vai ver o tempo de reverberação ideal, tá? Aí, o que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar o azul aqui, o volume, tá? E aí, o que vai aparecer aqui no amarelo? O TR atual, mas esse TR atual tem uma relação com a área de absorção. Então, aqui nessa tabela, vocês vão colocar o piso. De que é o piso agora? Aí, vocês vão colocar as frequências, vão completar as frequências aqui na linha branca, tá? Para 125, para 250, para 500, para 1000, para 2000 e para 4000 Hz, tá? E aí vai dar a área de absorção do recinto e o TR atual. E aí vocês vão comparar, tá? O TR atual com o TR ideal, certo? Então, primeiramente, vocês vão apresentar essa tabela e o gráfico que deu relativo à situação atual do ambiente que vocês estão fazendo a correção acústica, tá? Então, entramos aqui, né, nessa tabela, verificamos o volume em metros cúbicos e cruzamos na sala de conferência com o tempo de reverberação indicado, tá? Então, aqui nesse exemplo que eu coloquei, tá, a gente tem um tempo de reverberação com esses materiais que tem ali, com a área que eles estão aplicados, em 5 segundos, tá? E digamos que o meu TR seja 0,8. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar absorção, tá? Tem que colocar bastante absorção. O meu gráfico me mostra aqui, né, que não foi feita a correção, tá? Que eu estou só com o TR atual ali. Aí, o que eu vou fazer? Tá? Depois que eu vi qual é o TR ideal, tá? Eu vou entrar nessa tabela de novo, tá? Então, você salva ela como situação atual e depois situação ideal. E aí, vocês vão substituir os materiais e vão especificar os materiais que têm uma absorção acústica e um desempenho melhor, tá? E vão substituir na tabela, tá? E vão fazer a substituição nessa tabela. Deixa eu só ver se eu falei uma coisa aqui que é importante, tá? Aqui na tabela, vocês vão levar em consideração as cadeiras, as mesas, o piso, o teto, as pessoas. Vão fazer a identificação dos coeficientes de absorção em 2 tabelas que vão estar lá no Moodle, mas também, se vocês forem nos fabricantes, eles fornecem, tá, os coeficientes de absorção para as bandas de frequência, 125, 250, 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, tá? Uma questão importante é considerar cadeiras vazias 1/3, tá? 1/3 das cadeiras estão vazias e o restante vai estar ocupado, tá? Aí, né, nós
vamos ter que chegar ao TR ideal, tá? E vamos colocar a absorção e vamos analisar, tá? A gente pode ter uma variação da correção de 10%, para mais ou para menos, tá? 10% apenas, tá? Uma questão importante, né? Algumas recomendações quanto à utilização de nuvens, painéis de parede, divisores de mesa, biombo, cabine acústica, tem uma recomendação que é tratar o teto até 75% e as paredes 25%, tá? O teto é uma das principais superfícies de reflexão. Aqui diz tratar um ou outro, tá? Se tiver carpete, pode usar só na parede mais próxima. Se tiver forro, pode propor uma iluminação com acústica adicional, tá? Então, vamos ver aqui algumas utilizações. Muitas vezes, para separar o hot desk e o fix desk, vocês podem usar os phone booths. E essas phone booths, elas já vêm externamente com material fonoabsorvente. Então, isso auxilia naquela questão da parede do fundo do ambiente, tá fazendo, né, uma redução dessa reflexão do som. Aqui, tanto nas hot quanto nas fix, é recomendado nuvens acústicas, tá? Aqui, ó, é recomendado também alguns painéis de parede, tá? Ali, mantendo a proporção de 25%, tá? E nas áreas de foco, tá? É importante trabalhar com painéis integrados, painéis de parede, uma iluminação acústica, cabines de telefone, biombo, tá? E essas cabines geralmente já são acústicas também, tá? Aqui na área de foco, né, que são as hot e as fix desk, é onde vocês têm que ter maior atenção dentro do coworking. E aqui um quadrinho com as indicações dos elementos para cada setor, tá? Na colaboração, tá? Vocês têm que pensar que na área de descontração vai ter um monte de gente ali conversando, rindo também, e isso pode atrapalhar as demais atividades. Então, pensem em carpete no piso, pensem, né, em estratégias ali, ó, aqui dá para ver que eles estão colocando painéis absorventes na parede, tá? Pensem em fazer uma compensação, mas relacionar à atividade, tá? Aqui as nuvens acústicas redondas. É legal variar. Cada ambiente tem uma setorização e acho que com a mesma identidade projetual, vocês podem variar, né, até a forma dos materiais, tá? Na recepção é super importante ter no teto e na parede do fundo, tá? Ter painéis e elementos fonoabsorventes. E uma questão bem importante, que muitas vezes os baffles, tá? Eles podem servir para gerar setorização. Eles não vão fazer um fechamento, mas podem fazer uma redução de ruído ali e ter um excelente desempenho. Então, aqui na direita, eu coloquei alguns elementos, né? Que os fabricantes oferecem nesse sentido, para vocês darem uma olhada. Tá? E aqui alguns exemplos, né? Exemplo de sala de reunião, tá? Bem em cima da mesa ali a utilização dos baffles. Aqui nessa situação já tem uma geometria e uma cor que remete à cor da cadeira. Tem toda uma identidade própria, né? E a acústica vai fazer parte da identidade do projeto arquitetônico também. Então, ali à direita, tá? Tem um detalhamento, né, do baffle, fixação do baffle no forro de gesso, para vocês darem uma olhada. E aqui tem mais exemplos, né, de absorção sonora. Muitas vezes, quando tem divisória de vidro, né, de um lado, aí aqui com carpete e os baffles, tá? Vão estar lá no Moodle, eu vou abrir uma aba acústica e vai estar as tabelas dos coeficientes de absorção. Então, quando não tem, pessoal, digamos assim, ó, deixa eu ver um exemplo aqui que não tenha. Aqui, ó,
Digamos, deixa eu ver uma coisa, deixa eu pegar outro. Deixa eu ver aqui no primeiro. Digamos que não tenha um, tu pode pegar o mais próximo à direita, tá? Dele e substituir, ou à esquerda. Isso não tem problema, pode ser feito isso, tá? Isso, né? Então, os fabricantes também vão oferecer para vocês a absorção, né, nas bandas de frequência. Vocês podem entrar também no site dos fabricantes, tá? E aí é isso. Então, vocês vão, primeiramente, apresentar a planilha com o tempo de reverberação atual, com a absorção do recinto atual, o gráfico atual, e depois com a devida correção acústica, mantendo um limite superior e inferior apenas de 10%, certo?